Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Betim recebe hoje a Comissão Externa dos Deputados Federais, destinada a verificar a execução da suposta dívida da construtora Andrade Gutierrez em desfavor do município de Betim, Minas Gerais. O objetivo da missão oficial da Câmara Federal nesta manhã é receber os documentos reunidos pela administração do município que comprovam irregularidades na cobrança. A construtora Andrade Gutierrez quer receber por obras de urbanização do projeto Cura, realizadas entre 1979 e 1982. Senhoras e senhores, para darmos início, convidamos para compor a mesa de trabalho as seguintes autoridades: o coordenador da comissão e autor do requerimento de constituição de comissão externa, deputado federal Audívio Carvalho, acompanhado do prefeito de Betim, Vitório Medioli. O relator da comissão, deputado federal Marcelo Álvaro Antônio. Deputado federal Adelmo Carneiro Leão. Deputado federal Wellington Prado. O deputado federal e ex-ministro de Esportes, George Hilton. O vice-prefeito de Betim, Dr. Vinícius Rezende. O deputado estadual Geraldo Pimenta. O presidente da Câmara Municipal de Betim, vereador Léo Contador. E o secretário municipal de governo e procurador-geral do município, Bruno Cipriano. Senhoras e senhores, gostaríamos de registrar e agradecer a presença das seguintes autoridades: vereador Paulino Vicentino, vereador Laion Silva, vereador Clebinho Rezende, vereador Tiago Santana, vereador Elias Araújo, vereador Claudinho Fernandes, vereadora Elza Aguiar, vereador Adélio Carlos, vereador Gilson da Autoescola, o segundo secretário da Câmara Municipal, vereador Roberto da Quadra, vereador Palmeirinho. Agradecemos ainda ao membro da OAB e que responde pela ação popular, Dr. Joabe Costa Ribeiro. Agradecemos aos nossos secretários, superintendentes, gerentes regionais. Representando a deputada federal Jô Moraes, Adelaide Dutra. O doutor André Diniz, representando a Associação dos Professores de Betim. Senhoras e senhores, neste momento convidamos o servidor Luiz Germano para fazer um anúncio. Bom dia. Bom dia. Mais forte. Bom dia. Bom dia. Obrigado. O presente abaixo-assinado tem por objetivo sensibilizar o ex-prefeito de Betim e atual deputado estadual Ivair Nogueira para que o mesmo admita o erro e peça desculpas a todos os betinenses
ao confessar uma falsa dívida de 500 milhões de reais do município de Betim. Confessou essa dívida com a empresa, a construtora Andrade Gutierrez. Dívida essa que, conforme documentos encontrados, se descobriu a falsidade. Inclusive, que o município de Betim já pagou por 2 vezes. Mas o valor, a mais o valor dessa falsa dívida. Caso o município tenha que arcar com o pagamento dessa falsa dívida, a prestação dos serviços essenciais ficarão prejudicados, assim como a impossibilidade de reajuste ao servidor e parcelamento de salários pelos próximos 4 anos. Com isso, convido o senhor Edson Silva Batista, representando o Instituto Mineiro de Assistência e Promoção Humana, para apor assinatura representando, enfim, os betinenses. Obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, o secretário municipal de governo e procurador-geral do município, Bruno Cipriano, fará a entrega dos documentos ao coordenador da comissão, deputado federal Laudívio Carvalho. Primeiro, bom dia. Eu quero convidar o nobre relator e os demais colegas que são deputados federais para que recebam comigo oficialmente toda essa documentação, doutor Bruno. É necessário que estejamos juntos aqui em defesa do povo de Betim, do município de Betim. Bom dia a todos. Enquanto os deputados assinam o recebimento da documentação que comprova o pagamento que foi efetuado, não há mais vezes, a empreiteira Andrade Gutierrez, gostaria de agradecer a cada um deles pelo esforço, pelo carinho demonstrados com a nossa causa, na defesa da nossa Betim, da nossa população, dos servidores, de todos aqueles que batem a nossa porta à procura de assistência de saúde, ao respeito que nós precisamos ter com as crianças que ainda estão fora do ensino pré-escolar, e uma infinidade de outras atitudes assistenciais que nós temos, que com essa dívida estão prejudicadas. E estava explicando aos próprios deputados que o nosso orçamento, que é vinculante em termos de responsabilidade fiscal, ele prevê o pagamento da Andrade Gutierrez ao longo dos próximos 5 anos. Portanto, seriam 5 anos com um sacrifício de mais de 100 milhões por ano, o que significa
retirar esses 100 milhões, não da cartola ou do baú, mas retirá-lo de cada conta municipal. E as contas são referentes à saúde, à educação, à assistência social, à folha de pagamento, que já está no limite da responsabilidade fiscal. Portanto, na prática, nós hoje que estamos vivendo no fio da navalha, estamos vivendo, conseguindo levar à frente as nossas obrigações, mas com grandes sacrifícios, seremos impedidos de atender às exigências mínimas com a demanda que temos. Portanto, retirar essa dívida do nosso orçamento permite respirar, permite readequar as nossas previsões orçamentárias para dar atendimento exatamente àquilo que é fundamental e necessário. Eu agradeço penhoradamente esses deputados e outros que aqui não puderam estar presentes, mas que estão junto conosco nessa empreitada, para que essa documentação possa servir a motivar o Tribunal de Contas a colocar a sua chancela ou auditar esses pagamentos e mostrar que Betim nada deve, que isso que se constituiu, na realidade, é fictício, não existe. E se existe uma diferença, é a favor do município, porque no apagar das luzes do regime militar, de novembro de 84 a janeiro de 85, e quem tem idade lembra que foi a eleição indireta do Tancredo Neves, no apagar das luzes desse regime que durou de 64 a 85, foram realizados esses pagamentos de maneira espúria, de maneira totalmente indevida. E em 1991, depois desses pagamentos terem prescritos seus efeitos tributários, chegaram a uma nova cobrança, ou seja, além de ter recebido mais uma cobrança. Isso gerou um absurdo, que é esse que nós hoje enfrentamos, de 500 milhões de dívida. Mas eu agradeço muito também a todos os servidores, a todos aqueles que acompanharam o esforço da nossa Procuradoria, da nossa Secretaria de Governo. Eu aqui cito o nosso secretário Bruno Cipriano, que encampou uma luta que é árdua, difícil, apesar de ser apenas funcionário de carreira, que nós usamos para enfrentar isso, e não grandes escritórios de advocacia ou pessoas influentes no meio judiciário, mas apenas mostrando o direito que Betim tem de se livrar desse peso. Agradeço também todos os demais servidores que deram sua ajuda, seu apoio, muitas vezes um apoio moral, a condividir essa indignação que todos nós, betinenses, temos. E, senhor deputado, muito obrigado por esse gesto corajoso, porque hoje enfrentar o poderio econômico de grandes empreiteiras é um gesto corajoso. Eu sei que vocês são hoje um corpo de elite de Minas Gerais. Minas Gerais precisa de voltar a respirar, precisa de voltar a decidir os seus destinos de maneira autônoma em razão do interesse popular. Portanto, muito obrigado, fique com Deus todos. Senhoras e senhores, neste momento o secretário municipal de Governo e procurador-geral do município, Bruno Cipriano, fará uma breve explanação. Bom dia a todos, bom dia prefeito Vitório Medioli, bom dia Vinícius, bom dia Laudino Carvalho, em nome do qual cumprimento todos os deputados federais, Pimenta, um parceiro aí nessa batalha, nosso deputado estadual, nosso representante, Léo Contador, em nome do qual eu cumprimento todos os vereadores que também estão sempre juntos
nessa luta árdua que nós estamos enfrentando. Gostaria de agradecer a todos os procuradores, todos os funcionários do governo e a todos vocês que estão aqui hoje nos acompanhando. Vou ter que ser muito breve, porque os deputados hoje têm uma sessão extraordinária à tarde, então nós vamos resumir ao máximo essa questão. Bem, primeira coisa de tudo é que no dia 28 de agosto nós encontramos todos os documentos que comprovam todas as teses levantadas pelo município na ação civil pública, que foi ingressada em março. Pode passar, Léo. Primeira coisa de tudo, essas obras que Andrade Gutierrez executou num contrato firmado em 79 foram obras executadas no âmbito de um projeto federal, chamado Projeto Cura. Essa lei foi a lei que autorizou o município a ingressar no Projeto Cura. Foi firmado um convênio com o BNH era o agente financeiro do Projeto Cura, convênio número 35, em 1979, para que o município possuísse recursos para tocar as obras do Projeto Cura. O Projeto Cura financiava obras de infraestrutura. O município, à época, não tinha condições financeiras, então firmou um contrato de financiamento com a Caixa Econômica Estadual. Está aí o pedido da Caixa Econômica Estadual para o Banco Central para emprestar dinheiro para Betim. Pode passar, Laís. Uma coisa importante, que dentro do Projeto Cura, por ser um projeto federal, o município só tinha uma contrapartida de 26%. Então, do total de valores despendidos em relação ao Projeto Cura, Betim era responsável só por 26% como contrapartida. Foi firmado um contrato com Andrade Gutierrez em 21 de maio de 1979, concorrência pública 04. Esse contrato que supostamente gerou a falsa dívida. Foram celebrados 5 termos aditivos, sendo que o último termo aditivo foi firmado após a primeira confissão de dívida do prefeito Oswaldo Franco, foi um termo de recebimento de obras, e o contrato no valor atual, com valores de agosto deste ano, seria de 28 milhões e 75 mil reais, se a gente levar em consideração a correção do TJ. Se levarmos em consideração a correção da Justiça Federal, seria 53 milhões. Em valores da época, 1 bilhão e 50 milhões de cruzeiros. Pode passar, Laís. Passa. Bom, e como surgiu essa dívida? O contrato foi executado, não sabemos a extensão da execução, mas acontece que em 82, o prefeito Oswaldo Franco, numa ata de reunião, em 8 de novembro de 82, numa ata de reunião relativa ao recebimento das obras e encerramento, confessa uma dívida de 709 milhões de cruzeiros, que em valores atuais seriam cerca de 5 milhões de reais. Da onde ele confessou isso, da onde surgiu esse valor, até hoje, desde 2013 estudamos esse caso, nós não conseguimos detectar como chegou a esse valor, porque essa ata não teve nenhum documento, nenhum parecer técnico, nada que comprovasse esse valor como débito. Inclusive, essa ata seria regulada à época pelo Decreto-Lei 2300, que traz uma série de requisitos para que essa ata tenha valor. Essa ata não seguiu nenhum desses requisitos legais. Tanto que o parecer do Ministério Público, que embasou a liminar que suspendeu a dívida na nossa ação civil pública, considerou essa ata não só ilegal, mas como inconstitucional. Pode passar. Por isso, o Ministério Público fala, é ato nulo, porquanto flagrantemente ilegal de reconhecimento de dívida. Então, o Ministério Público de Minas Gerais reconheceu essa ata do ex-prefeito Oswaldo Franco como ilegal e nulo. É importante destacar que à época que o Ministério Público reconheceu isso, os documentos novos ainda não tinham sido juntados. Bom, como eu falei, em agosto, nós encontramos documentos que comprovam os pagamentos feitos a Andrade Gutierrez relativos àquele contrato. Em 80, foram feitos 21 pagamentos, no valor atualizado de 7 milhões de reais.
Em 81, foram feitos 69 pagamentos, no valor atualizado de 10 milhões de reais. Em 82, foram feitos 8 pagamentos, no valor atualizado de 1.140.000. E aí que surge a impossibilidade completa dessa confissão de dívida. Por quê? A dívida confessada era de 709 milhões de cruzeiros, que corresponderia a 5 milhões e 700 mil reais. Contudo, nós já tínhamos pago 99 milhões... Aliás, cadê lá isso? Ah lá, o valor pago até a confissão de dívida era de 900 milhões de cruzeiros. Ora, se à época o contrato era de 1 bilhão de cruzeiros e nós já tínhamos pago 900 milhões de cruzeiros, o valor devido à época da confissão da dívida seria de 99 milhões de cruzeiros e não de 709 milhões de cruzeiros. Só por aí você vê que é impossível essa dívida que foi confessada. A diferença de 99 milhões de cruzeiros para 709 milhões de cruzeiros é muito grande. Se fosse verdade essa confissão de dívida, nós teríamos pago somente 291 milhões de cruzeiros. Após o quarto termo aditivo e a confissão de dívida, foi feito mais um aditivo de 50 milhões de cruzeiros. Pode passar, Laís. E o contrato se encerrou em 83. Encerrado o contrato, em 83 não foi feito nenhum pagamento para a prefeitura. Só que em 84 e 85 foram feitos 7 pagamentos, no valor de 20 milhões de reais, em valores atuais, em 84, e 12 milhões em 85. Aliás, volta lá, está errado. Foram feitos pagamentos de 32 milhões em 84, mais 12 milhões em 85. Na verdade, em 84 e 85 foram pagos 36 milhões de reais. Ou seja, em 84 e 85 foram pagos mais do que o valor do contrato. Já tinha sido pago 20 milhões de reais anteriormente e foram pagos mais 36 milhões, o que dá 56 milhões. Ou seja, 2 vezes o valor do contrato. E a comprovação da má-fé da construtora é tão grande que a construtora, quando ela entrou com a ação nos cobrando essa dívida em 92, ela reconheceu 4 pagamentos, quando na verdade eram 7. E o município, ao se defender, também só alegou que tinham sido feitos 4 pagamentos, quando na verdade tinham sido feitos 7. Isso demonstra cabalmente a má-fé da construtora. Então, aqui comprova que o pagamento foi de 56 milhões de reais, sendo que 16 milhões do exercício de 85, 16 milhões do exercício de 84, e o restante, aliás, 12 milhões do exercício de 85, 23 milhões do exercício de 84, e os valores que eu já disse. Então, o que nós podemos perceber? Que os pagamentos feitos de 80 a 82 correspondem ao valor da contrapartida que seria a parte do município, 26%. E os pagamentos feitos em 84 e 85 foram pagamentos feitos na contrapartida do projeto puro, na parte do projeto puro. Então, pode passar, Laís. Essa foi a conclusão da auditoria feita pelo município, que exatamente fala isso. O valor do contrato era de 28 milhões de reais. Como que o município fez pagamentos no valor de 56 milhões? Simplesmente impossível. O município, na verdade, ele não deve nada à construtora Andrade Gutierrez. É a construtora que deve ao município. E esse foi o principal documento que nós encontramos no dia 28 de agosto, que ele traz todos os pagamentos feitos pelo município. É um resumo de todos os pagamentos. Bom, daqueles 7 pagamentos feitos em 84 e 85, 3 deles foram feitos pela Copasa, diretamente para a construtora. Então, a Copasa fez 3 pagamentos em 84, num valor total de 2.605.177. Foram esses pagamentos que a construtora Andrade Gutierrez não reconheceu. Bom,
Depois dessa confissão de 82, 9 anos depois, o então prefeito Ivair Nogueira novamente confessa a dívida. E é interessante esse documento, que todas as vezes nós encontramos com ele fala que ele consultou o Tribunal de Contas do Estado para saber se a dívida tinha sido prescrita. E realmente ele consultou. E realmente o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, à época, falou que a dívida não estava prescrita. E como é que foi essa confissão? Um rapaz chamado Caio Júlio César Brandão Pinto, superintendente de comercial da Andrade Gutierrez, passou aqui no dia 11 de outubro de 91 e dirigiu uma correspondência ao prefeito, perguntando se o prefeito poderia ou não confessar a dívida. E juntou cálculos que, segundo o citado senhor, foram cálculos feitos pela prefeitura. Mas a prefeitura, à época, não possuía impressora matricial. E você vê que são cálculos que não estão assinados, feitos em impressora matricial, que o município em 91 não possuía. E aí, é o maior caso de competência, de eficácia e efetividade da história da cidade de Betim. No mesmo dia, o então prefeito confessa a dívida de 500 milhões de reais. E para vocês verem que Betim não está sozinho nesse modus operandi da construtora Andrade Gutierrez, na verdade, por informações, Betim é só 10% do valor de precatórios que ela tem para receber no Brasil. Nós pegamos o processo de Campo Grande, que é idêntico ao processo de Betim, mas idêntico. Passa lá. A construtora lá entrou com uma ação de execução, única e exclusivamente numa confissão de dívida, de um ex-prefeito. E as obras são exatamente as mesmas. São obras, serviços de pavimentação asfáltica, drenagem, mapeamento, obras de arte especiais, canalização. São as mesmas obras, executadas em 86. E essa confissão de dívida é de 94. Ou seja, até o prazo para o futuro prefeito confessar a dívida é o mesmo. Ele confessou a dívida, a Andrade Gutierrez entrou com a ação, obras de 80, do mesmo tipo de Betim, confessou a dívida em 94, o então prefeito que confessou a dívida pagou só uma parcela da confissão de dívida, que deve ser o valor, destinado não à construtora, e o único documento que se embasou essa ação foi a confissão de dívida. Do mesmo jeito que em Betim, o único documento que embasou a constituição desses precatórios foi a confissão de dívida. Só que lá o município se defendeu. Mudou o prefeito e a procuradoria da época defendeu essa ação de execução. E eles ganharam em todas as instâncias. O ministro Luiz Fux, na época do STJ, não deu o ganho de causa ao Andrade Gutierrez, exatamente igualzinho aconteceu em Betim, pela falta de previsão orçamentária, ausência de comprovação da contraprestação e execução e extinção da execução de dívida. Então, o Luiz Fux, no STJ, num caso idêntico a Betim, deu ganho de causa ao município. E no STF também, o ministro Dias Toffoli, da mesma forma, reconheceu que a dívida não era devida, que assunção de dívida para o prefeito, falta de previsão orçamentária, ausência de autorização legislativa, ausência de comprovação de contraprestação, se encaixa perfeitamente em Betim. Qual que é a moral da história? Se nós tivéssemos tido uma defesa técnica do município na ação ordinária de cobrança da Andrade Gutierrez, nós teríamos vencido. E essa dívida não teria sido constituída. Se à época os servidores tivessem um pouco de zelo com o processo, os documentos teriam sido encontrados à época e hoje nós teríamos uma dívida com a Andrade Gutierrez e não ao contrário. Então tá, muito obrigado, um bom dia a todos. Senhoras e senhores,
Em tempo, agradecemos a presença dos alunos da Escola Estadual Conselheiro Afonso Pena. E ao vereador Luiz Conexão. Devido ao horário e aos deputados precisam embarcar, eu vou deixar eu falar um instantinho, cada um, partindo do Jorge Hildo. Bom dia, gente. Olha, eu vou ser breve, vou até pedir aos colegas para não precisar nominá-los, dizer que nós estamos à disposição do nosso prefeito Medioli, da cidade de Betim, cidade pela qual eu tenho um carinho muito grande. Tive o prazer de morar aqui nos idos de 94 e, portanto, é uma cidade que a gente tem uma conexão muito forte. Eu acho que o momento exige de todos nós, deputados, e aqui parabenizar o Laudívio por essa iniciativa brilhante. Ele, ao lado do Marcelo, estão fazendo um trabalho excepcional e vocês dois têm, acredito, de toda a bancada mineira, um respeito e admiração por essa iniciativa. Dizer que o Medioli acerta duas vezes. Acerta quando ele cria um fronte para que se faça justiça e se evite pagar mais uma vez uma quantia que deve naturalmente ser utilizada hoje em áreas sensíveis como saúde, educação, segurança pública e tantas outras demandas que o município tem e que não pode ser prejudicado por uma confissão que foi muito mal conduzida e que lesionou e lesou os cofres públicos aqui da cidade. Ele acerta quando cria esse fronte e acerta quando pega uma bancada aqui, porque eu estou vendo que essa bancada aqui presente, ela é daquelas que defende que tem que haver investigação sim, que a justiça tem que atuar, e eu me sinto honrado de estar sentado aqui ao lado desses deputados. Me sinto honrado de fazer parte dessa bancada, Medioli, que tenha, sobretudo, o devido zelo pela coisa pública. Nós não podemos ir na contramão do que a sociedade espera da gente. Nós fomos eleitos para combater todo tipo de prática que venha causar lesão, que venha causar prejuízo aos cofres públicos. E essa bancada aqui muito me honra, porque ela tem demonstrado lá em Brasília de que nós não toleramos e não iremos apoiar nenhuma atitude ou ação que venha frear qualquer tipo de investigação. Conta conosco, estaremos firmes com o Betim e acredito, e o Laudívio vai falar isso aqui, essa ação de Betim vai proporcionar que a gente pense o quanto essa construtora causou outros males em todo o país e certamente haverá ações muito enérgicas dessa bancada aqui para que a gente possa ter soluções e frear essas práticas por parte dessa construtora. Medioli, estamos juntos. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu quero cumprimentar, já todos já foram nominados, todos os que estão compondo esta mesa. Vocês me permitam também cumprimentar todas as mulheres que estão aqui presentes, porque elas fazem parte dessa luta também. Isso é uma questão de gênero. É de todos nós. Eu quero, em primeiro lugar, dizer para vocês, eu acompanhei aqui em Minas Gerais, fiz parte da Assembleia de Minas, de uma comissão, de uma frente parlamentar que tratou da dívida de Minas Gerais. Uma dívida que foi assumida pelo governo federal, com Minas pagando a conta, em 98, da ordem de 16 bilhões de reais. Já pagamos 50 bilhões e estamos devendo mais de 80, quase 100 bilhões de reais. Eu faço parte da luta pela auditoria da dívida. E eu estou aqui hoje, eu imagino, com esse sentimento de que aqui pode estar começando uma grande revolução nesse país, no sentido de que confessar dívida para o outro pagar é fácil. Mas o que a população brasileira está pagando de uma dívida confessa, seja dos estados, seja dos municípios, seja da União, é absolutamente inaceitável. Hoje, os argumentos que existem dos nossos governantes
e eles são factíveis, são verdadeiros, é de que faltam recursos para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para o saneamento, só não falta para pagar essa dívida que nunca for auditada. No momento em que vocês fazem uma auditoria aqui, no momento em que o Mato Grosso do Sul fez uma auditoria, nós estamos vendo que tem muito que o povo brasileiro está pagando, mas não deve. Está pagando com suor, está pagando com trabalho, está pagando com a própria vida. Quantos que estão perdendo a vida porque não tem recursos para cuidar e para cuidar bem da nossa sociedade? Esse ato que está começando aqui em Betim, através de auditoria, através de revisão dessa dívida, das contas, pode despertar o Brasil para que a gente possa auditar o conjunto das dívidas públicas desse Estado e, como nós estamos vendo aqui, nós possamos ver que muito do que está sendo colocado na conta do povo, o povo não deve. Então essa luta é nossa, nós vamos fazê-la até a vitória. Estou aqui com muita honra, com a convicção de que esse trabalho que nós vamos fazer não vai ficar restrito a Betim. Nós estávamos conversando agora mesmo, acho que é preciso a gente despertar a Câmara Federal para a gente abrir uma comissão parlamentar de inquérito para fazer análise das dívidas públicas, para fazer a análise dos precatórios que foram confessados, que foram reconhecidos, que foram pagos, mas não foram pagos em função de alguma obra que serviu ao interesse do povo. Foram pagos para servir a interesses privados, contrapondo e afrontando o interesse público e o interesse comum. Parabenizo o prefeito de Betim, a vocês todos e todas que estão aqui. Essa luta é nossa e nós vamos até a vitória, se Deus quiser. Senhoras e senhores, muito bom dia. Eu quero aqui cumprimentar toda a mesa, prefeito Vittorio Medioli, os nossos deputados federais, a nossa Câmara Municipal, a nossa Assembleia Legislativa, as senhoras e os senhores presentes. Quero parabenizar a Prefeitura de Betim pela estrutura que propicia para que, neste momento, nós possamos discutir assunto tão importante e tão relevante. Quero agradecer também a presença da imprensa, que retrata fielmente toda a situação vivida pelo município de Betim, pelos seus moradores, pelos comerciantes. Eu tenho uma história muito próxima a Betim. Nos anos 80 eu morei aqui no bairro Chácara. Eu trabalhei na Rádio Capela Nova de Betim, hoje Rádio Liberdade FM. Portanto, eu conheço desde os idos dos anos 80 a história dessa cidade. Conheço as ruas, as avenidas, conheço o progresso e conheço o fracasso de Betim em muitos momentos. E por essa razão, meus amigos e minhas amigas, é que, de imediato, assim que tomei conhecimento da questão da Andrade Gutierrez, abracei a causa junto com o prefeito, com o deputado Marcelo Álvaro Antônio e com os demais colegas do parlamento que aqui estão. Houve uma audiência pública em Brasília, onde exaustivamente discutimos esse tema. Betim, senhoras e senhores, tem a receber da Andrade Gutierrez. Não tem nada a pagar aquela construtora. A Andrade deve ao município de Betim. Andrade Gutierrez deve ao povo de Betim explicações e pagamentos. Nós não podemos retirar da saúde, da educação, da infraestrutura, recursos para pagar uma dívida não existente. Doutor Vinícius conversava comigo semana passada, que é o vice-prefeito, e nós dizíamos exatamente isso. Betim não pode pagar essa conta pela sexta vez. Betim tem que receber da Andrade Gutierrez. Tem que receber explicações, pedidos de desculpas e mais. Tem que receber tudo aquilo que foi pago a mais por uma obra que Andrade Gutierrez tem que mostrar onde foi feita, de que maneira foi feita. O ônus da prova, doutor Bruno, cabe a quem acusa. Se a Andrade Gutierrez diz que a prefeitura deve, que ela prove, porque nós estamos provando que não devemos a Andrade Gutierrez. Estivemos, prefeito Vittorio, deputado Marcelo Álvaro Antônio e eu no Tribunal de Contas da União. Criamos essa comissão externa que está presente hoje.
E eu já fiz a entrega oficial aos deputados federais da nossa bancada para que possamos produzir um relatório e o Tribunal de Contas da União vai auditar toda essa dívida que a Andrade diz que o município tem e que nós garantimos que não tem. E mais que isso, faremos, senhoras e senhores, um pedido formal para que a Polícia Federal investigue este caso. A Polícia Federal tem que entrar, tem que estar ao nosso lado, porque representa o combate ao crime neste país. E faremos um documento e uma visita à Diretoria-Geral da Polícia Federal em Brasília, pedindo a participação dessa instituição das investigações. E por último, dizer aos senhores que essa luta é de todos nós. Não é uma luta isolada do prefeito, do vereador, que representa a Câmara Municipal, do deputado estadual, nem dos deputados federais. É uma luta do povo de Betim para o povo de Betim. Que a Andrade Gutierrez devolva o que deve ao nosso município. Quero agradecer às senhoras e aos senhores, muito obrigado. E vou passar agora a palavra, se é que me permitem, e o nosso tempo também está correndo, porque daqui a pouco a gente tem que voar. Vou passar a palavra ao Marcelo Álvaro Antônio, que é o nosso relator, que na sequência passará a palavra também ao companheiro Wellington Prado. Marcelo. Muito obrigado, deputado Valdívio. Eu quero cumprimentar o prefeito de Betim, doutor Vitório Medioli, cumprimentar o deputado Geraldo Pimenta, os deputados colegas da bancada federal, o Wellington Prado, o Valdívio, o Adelmo, Jorge Milton, cumprimentar também o vice-prefeito Vinícius, Bruno Cipriano, procurador do município, e quero cumprimentar todos os vereadores da cidade de Betim, em nome do nosso amigo, presidente da Câmara, vereador Léo, contador. Quero cumprimentar também todos os servidores públicos aqui da cidade, que estão aqui hoje somando esforços nessa luta tão árdua. Cumprimentar a cada administrador regional aqui da cidade, na pessoa do nosso amigo Luizão. Sabemos da importância da atuação desses servidores aqui na cidade. Vou ser breve nas minhas palavras e dizer que o que foi apresentado aqui para o doutor Bruno Cipriano nada mais é do que a mais clara relação promíscua entre o público e o privado. Foi isso que aconteceu e foi isso que gerou essa dívida gigantesca que hoje a cidade de Betim luta contra. Porque nós sabemos, como bem disse aqui o deputado Laudívio Carvalho, que essa dívida ela foi paga por 5 vezes. E o nosso objetivo, a função desta comissão externa da Câmara dos Deputados, agradeço também os deputados que não puderam estar presentes, são 10 deputados federais, todos ligaram, dizendo das suas outras atribuições no interior, a impossibilidade de estar aqui presente, mas vão estar conosco nessa luta. Nosso objetivo, principalmente o meu, como relator desta comissão, de posse desses documentos, que são fatos novos apresentados no dia 20 de agosto, 28 de agosto, encontrados aqui pela Prefeitura, comprovando que a cidade de Betim não deve a essa empreiteira que teve as piores práticas possíveis no mercado nacional. Em vários estados, no Mato Grosso, em Alagoas, a empresa ela demonstrou esse mesmo modus operandi. Realizava obras, esperava passar algumas gestões, iam lá e fazia acordos, sabemos, não republicanos com gestores posteriores à época da obra. Nós temos que combater essa prática, o Brasil não aceita mais isso, e a cidade de Betim não pode pagar essa conta que não é dela. Não podemos permitir que a saúde, a educação, a segurança pública da cidade e os demais serviços sejam afetados por uma dívida e uma cobrança inaceitável por parte dessa empresa. Vou passar aqui a palavra para o nosso amigo Wellington Prado, agradecendo a cada um de vocês, e vou passar aqui, o doutor Vitório pediu aqui uma parte aqui. Muito obrigado, contem conosco, e essa luta é do povo de Betim e nós vamos vencê-la. Obrigado. Antes que o nosso amigo deputado Wellington Prado finalize, gostaria de lembrar o fundamental apoio que tivemos de um betinense, que é o advogado Dr. Joab da Costa Ribeiro, que promoveu uma ação rescisória
contra a dívida Andrade Gutierrez. Sob mandato do nosso Luiz Germano, que foi um valente guerreiro nessa luta. Portanto, agradeço ao Dr. Joab e ao Luiz Germano, que merecidamente contam com o nosso reconhecimento para essa luta. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Vou ser bem breve, né? Queria realmente parabenizar. Eu sempre falo, né? Sem pressão, sem mobilização, as coisas não acontecem. E aqui é uma prova disso. Está tendo muita pressão, está tendo muita mobilização. E eu tenho certeza absoluta que a justiça vai ser feita. Essa dívida, não tenho dúvida nenhuma que é fraudulenta. Foi uma dívida que foi criada, já foi colocada aqui em todas as falas. Não aconteceu só aqui em Minas Gerais, em Betim, aconteceu em vários outros estados, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, né, em Alagoas, aconteceu em vários, né, doutor Bruno? Já ficou, para mim já está comprovado, tem documentos aqui, na exposição do doutor Bruno ficou comprovado, que comprova que já foi pago mais de 56 milhões de reais. O que não tem comprovação é que se as obras realmente foram feitas. Isso não tem comprovação. Agora que já foi pago, tem comprovação. E os servidores, a população de Betim, não pode pagar, né, por um crime. O que nós temos que fazer, o Laudívio colocou, Jorge Wilton, Adel, o Marcelo colocou muito bem, o Vitório, é fazer sim uma CPI, né, para investigar a máfia dos precatórios, né, encaminhar toda a documentação que a gente tiver. Inclusive eu apresentei uma proposta de fiscalização e controle na Comissão de Desenvolvimento Urbano. O deputado Marcelo é o relator, né, e o Tribunal de Contas tem essa responsabilidade de fazer todo esse levantamento, todo esse estudo e toda essa investigação. Nós temos que pegar toda a documentação, tudo, e fazer uma mobilização muito forte, né, encaminhar tudo para o Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, lógico, colocou para a Polícia Federal, né, para todos os órgãos, né, e fazer uma investigação do que aconteceu no Brasil, porque não foi só em Betim. Inclusive, eu tenho um compromisso público, né? E por isso que eu estou aqui. Eu não voto nenhum projeto que retire direito dos trabalhadores, dos servidores públicos, dos aposentados, ou que aumente impostos para as pessoas mais pobres. Eu queria, né, parabenizar aqui o prefeito Vitório Medioli, né, daí vocês, né, os servidores públicos. Você sabe que ninguém faz nada sozinho, é uma equipe, todos os gerentes regionais, todos os servidores, né, aqui de Betim, toda a equipe do prefeito Medioli. A prefeitura, a cidade de Betim foi a cidade que mais gerou emprego em Minas Gerais e no sudeste do país. Isso não é pouca coisa. É a marca da administração do Vitório, né, que tem esse sentimento realmente público, né, de missão realmente de vida, e está sendo compartilhado aí com vocês. Então eu queria parabenizar em nome do Vitório, parabenizar aí a todos vocês. Acho que é um exemplo de administração. Isso que tem que ter a marca dessa administração, não tenho dúvida nenhuma, vai ser aí a eficácia, né, o combate à burocracia e à corrupção, né. Dá para fazer muito, né, com pouco. Agora tem que ser com justiça, e essa dívida não é justa, não é correta. Já conheço inclusive o modus operandi dessa empresa Andrade Gutierrez, que já vem combatendo há muitos anos, inclusive na CEMIG, a maior acionista da CEMIG, com diversas irregularidades e perseguições. Já sofremos todos os tipos de perseguições por parte, né, dessa empresa, e essa situação não pode ficar assim. E a gente fica muito feliz de ver aqui que tem um grande número de deputados corajosos, que tem a coragem realmente de peitar essa situação. Então, enfim, queria mais uma vez parabenizar. Fique com Deus, e não tem dúvida nenhuma que a cidade de Betim, Minas Gerais, vai ser vitoriosa nesse processo. Muito obrigado, gente. Fique com Deus. Valeu! Senhoras e senhores, nós vamos ter que encerrar os nossos trabalhos. Os deputados têm que embarcar, temos que voltar para Brasília. Haverá painel aberto e sessão na tarde de hoje, portanto precisamos fazer o deslocamento para o aeroporto de Confins. Mas, antes de encerrar, como coordenador dessa comissão externa, eu quero agradecer ao Sindiúti, que está presente, ao Sindi Saúde, que impetrou uma ação civil pública
contra o desmando da Andrade Gutierrez. É a mostra de que o servidor público está presente na vida do município. Não porque dia 28 foi o dia do servidor público, mas porque ele batalha e luta todos os dias. E tem demonstrado esse apoio ao prefeito Vitório Medioli, ao vice-prefeito Dr. Vinícius, aos secretários, aos vereadores da nossa cidade. Então, muito agradecido ao Sindiúte, ao Sindisaúde e a todos os segmentos sociais que estão presentes. Quero agradecer, prefeito, mais uma vez, a oportunidade de estar presente em Betim. Essa luta não é isolada, é uma luta de todos nós, é uma luta que começou em Betim e vai parar nos órgãos mais importantes de fiscalização e investigação deste país. Estaremos levando o nosso relatório para o Tribunal de Contas da União e pedindo à Polícia Federal que investigue tudo que envolva a Andrade Gutierrez a partir de agora. Muito obrigado, senhoras e senhores, uma excelente semana e que Deus nos abençoe para que essa luta continue. Grande abraço.